Vamos lá. Deixa eu caçar um cantinho aqui para mim, vamos lá. Então, a nossa aula, essas aulas ao vivo que estamos fazendo, são aulas ligadas à redação do Enem. A redação do Enem, mais uma vez, eu tenho que falar todas as vezes, pessoal, é o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto não grande, em torno de 30 linhas, 18 a 30 linhas, 15 a 30 linhas na verdade, não é grande. É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Olha, é um texto de opinião, mas a gente não fala só opinião, porque, por exemplo, qual a sua opinião sobre tal coisa? Pronto, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. É muito mais do que opinião. Sabe o que é o texto dissertativo argumentativo? É você ter a sua opinião, a sua ideia e defender essa ideia com argumentos e explicações. Correto, pessoal? Tranquilo? Então, a gente chama de redação do Enem. Por quê? Porque o Enem, ele prefere, né, na montagem do Enem, é privilegiado, mais de 20 anos, 2008 fez 20 anos, né? Vai 22 anos agora, 22ª edição, texto dissertativo argumentativo, sempre foi texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é um texto que vai exigir mais do aluno, vai cobrar mais do aluno, vai propor, né? Vai propor que o aluno venha a fazer um bom texto, venha a desenvolver um bom texto. Correto? Venha dar a sua opinião, venha propor solução para um problema. Certo? Bom, pessoal, nós não vamos falar da primeira parte da redação ou do texto dissertativo argumentativo, porque nós já fizemos a introdução, já falou a introdução. E eu creio que vocês estão lembrando. Introdução é o tema, quer dizer, o assunto, né? Eu preciso apresentar o assunto, eu apresento com informação, com pensamento. E tese. O que é tese? Tese é eu defender o meu ponto de vista. É interessante que nós não falamos a opinião, falamos tese. Mas tese é uma opinião. Só que opinião minha opinião é essa e aquela. Tese é diferente, eu defendo a opinião, eu apresento a minha opinião em forma de ideia. Então veja, ao invés de dizer sou contra a redução da maioridade penal para 16 anos, eu digo a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da sociedade brasileira. Então quem lê isso não leu explicitamente que eu sou contra a redução da maioridade penal, mas ele entendeu que eu sou contra porque eu apresentei isso em forma de ideia. Correto, pessoal? Muito bem? Então é isso. A segunda parte do texto, mas nós não falamos na aula anterior, 15 dias atrás, da segunda parte da redação do desenvolvimento? Sim, só que nós dividimos o desenvolvimento em 2 parágrafos, o segundo e o terceiro. Qual é a diferença entre eles? Tem diferença entre o segundo e o terceiro parágrafo? Basicamente, não tem diferença. Por quê? Porque os dois é para desenvolver, ou seja, para defender o ponto de vista. Por que a gente não faz um só então? Por isso, por 2 motivos. Por que eu não faço só um parágrafo no desenvolvimento? Por quê? Porque o desenvolvimento, ele tem que ser o parágrafo do desenvolvimento, a parte do desenvolvimento tem que ser maior do que a introdução. Olha aqui, olha o desenho aqui que eu faço com os dedos. Essa é a introdução pequena, esse é o desenvolvimento maior. Então, se eu fizer um paragrafão bem grandão, eu posso até me perder. E parágrafos são ideias, entendeu? Não é assim, preenchendo linha e vai colocando. Nós vamos discutir isso em aulas mais futuras, se Deus nos permitir, der vida. A gente vai fazendo e vai escrevendo, vou acabar esse parágrafo, coloca um ponto. Não é assim. Um parágrafo ele tem uma lógica de início, meio e fim também.
Então eu não posso terminar um parágrafo porque eu quero terminar. Coloquei um ponto, ou vou continuar porque eu quero ele maior. Não é assim, ele tem a lógica dele. Então, por que a gente divide em dois? Simples. Por quê? Porque geralmente é aconselhável usar dois argumentos ou defender duas ideias. Entendeu? Nós vamos ver isso daqui a pouco, na análise de um texto. Então, no segundo parágrafo, eu defendo uma ideia, no terceiro... Isso. Os dois parágrafos têm a função, o segundo e o terceiro parágrafo têm a função de desenvolver o tema. O que isso significa? Significa que segundo e terceiro parágrafo servem para desenvolver o tema. Ou seja, eu coloquei o tema e a tese, e aí eu vou desenvolver, vou defender aquilo que eu penso, vou argumentar para defender aquilo que eu penso. Nós vamos ver isso mais adiante para vocês entenderem melhor. Mas eu gostei dos segundos parágrafos que vocês enviaram, muitos alunos escreveram, mandaram, ficou muito bom. Tinham que corrigir? Tinha, claro, né? Natural uma correção, mas de uma maneira geral foi bom, porque entendeu que aquele parágrafo não era mais para dar opinião, mas defender a opinião. Entendeu? Muito bem. Então, essa primeira parte, para quem chegou depois, só foi um apanhado do que a gente fez. A nossa aula propriamente dita hoje começa agora. Quer dizer, veja como fazer o desenvolvimento. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar do terceiro parágrafo. Muito bem. O terceiro parágrafo, por que terceiro, professor? É porque o primeiro foi a introdução. Nós estamos trabalhando com um texto com 4 parágrafos. Lembrem. Primeiro, introdução. Segundo, desenvolvimento. E terceiro também. Então, o segundo e o terceiro estão ligados, os dois, ó. Esses dois aí estão ligados. Tá vendo? Estão ligados os dois. Mas como a gente já viu o terceiro, o segundo, vamos falar o terceiro hoje. O que eu faço no terceiro parágrafo? No terceiro parágrafo, eu faço o desenvolvimento do segundo argumento. Lembra o que eu falei ali anteriormente, um pouquinho atrás? Olha o que eu falei. Eu posso, no meu desenvolvimento, eu posso fazer o quê? Usar duas ideias, e aí cada parágrafo vai desenvolver duas ideias ou dois argumentos. Eu posso também colocar a causa, o motivo daquele problema e as consequências, o que ele traz para a sociedade. Ou eu posso também, entendeu? Trabalhar com um fato histórico mais anterior e um fato mais atual. Seja como for, você vai ter o quê? Você vai ter o desenvolvimento do segundo argumento, ou da segunda ideia. Ou seja, no segundo parágrafo, antes do terceiro, no segundo, eu desenvolvi um argumento, eu defendi aquela ideia, a minha tese, com um argumento. Agora no terceiro eu coloco outro argumento. E não coloca muito argumento não, porque você acaba se perdendo. Menos, nesse caso, é melhor, porque você tem mais domínio. Também no terceiro parágrafo eu posso trabalhar com as consequências. O que é causa, o que é consequência? Vamos trabalhar isso também em algum momento. Causa é o motivo. Por exemplo, o aluno que faltou a aula teve uma causa, faltou transporte, ele estava doente, ele precisou ir tirar um documento, enfim, foi a causa, o motivo, certo? Agora, qual a consequência? Consequência é o que vai acontecer, era dia de apresentar o trabalho. Então, qual foi a consequência? Ele vai ficar sem apresentar, o grupo dele vai ter que apresentar depois, enfim, vai gerar uma consequência. Isso é consequência.
Como a gente fala de redação do Enem, e toda a redação do Enem traz um problema da sociedade, por exemplo, o problema da publicidade infantil, o problema da lei seca, e estou pegando lá de 2013, pensa bem, 2014, a questão da persistência da violência contra a mulher, intolerância religiosa, educação de surdos, democratização do cinema e outros que eu esqueci. Mas o que? Todos são problemas da sociedade. Então, todo problema tem causa e consequência. Se você quiser fazer dessa forma também, está correto. Ou eu posso usar o terceiro parágrafo para reforçar os argumentos. E o que é reforço de argumento? É aquilo que eu falei no segundo, eu vou reforçar agora no terceiro. Entendeu, pessoal? Vê lá no bate-papo. Tem alguma dúvida? Então, é o que a gente vai fazer no terceiro parágrafo. Então, para que serve o terceiro parágrafo? A gente fechar e partir para o próximo slide. Terceiro parágrafo serve para desenvolver o segundo argumento, porque eu optei dividir o desenvolvimento em duas partes. Um argumento no segundo parágrafo, outro argumento no terceiro parágrafo. Ou apresentar a ideia de causa e consequência. Causa no segundo, consequência no terceiro. Ou reforçar o que eu vinha falando no segundo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então vamos para o próximo. Se tiverem dúvida, é só usar o bate-papo aí. Bom, deixa eu sair daqui. Então, ó. O mais interessante, veja o que eu vou ler para vocês agora nesse slide. O mais interessante é dividir o primeiro parágrafo em 3 frases. Primeiro aqui, pessoal, substitua por segundo e terceiro, tá? Isso aqui, primeiro do desenvolvimento, mas para nós chamamos aqui na nossa aula, para não se perder, segundo e terceiro parágrafo. Em 3 frases. Quais são essas frases? A frase essencial. O que é essa frase essencial? É uma informação. Lembra que eu disse a vocês que todo parágrafo é bom começar com uma informação? Então eu trago uma informação. Essa informação, professor, é o quê? É uma notícia? Pode ser, mas pode ser também a citação da fala de alguma personalidade, de alguma pessoa, de algum estudioso, filósofo, pode ser também uma pesquisa, ou dados de uma pesquisa, essa pode ser a frase principal, ou essencial, pode ser também um fato histórico. O que é um fato histórico? Esse fato histórico, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, ditadura militar, um fato histórico que tem a ver com o tema que está sendo trabalhado. Correto, pessoal? Muito bem. A frase principal, aí vem auxiliar, que ajuda. Mas hoje, a gente vai observar, eu vou resumir isso aqui para vocês, inclusive eu nem vou ler todo, porque eu vou resumir naquilo que eu falei. O que eu faço? 2 coisas, tanto para o segundo quanto para o terceiro parágrafo. Olha para cá. Segundo parágrafo ou terceiro parágrafo, vocês podem usar a mesma ideia, a mesma estrutura. Veja bem. Segundo parágrafo, presta atenção, ou terceiro parágrafo. Eu começo com uma citação e interpreto aquela citação. Por exemplo, segundo o filósofo Sócrates, isso e aquilo. Aí o que eu faço? Eu interpreto aquela informação de Sócrates, aquela fala de Sócrates, para o tema que eu estou trabalhando. Entendeu? Outro exemplo, eu falo sobre uma pesquisa. Pesquisa realizada por o instituto tal e tal, mostra que 20% dos brasileiros isso e aquilo. Então eu trouxe a informação. Aí o que eu vou fazer? Analisar aquela informação, mas analisar de acordo com o tema.
Com isso, é possível observar que os brasileiros usam bastante as redes sociais e acabam se influenciando facilmente, tal. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma informação, que essa informação pode ser uma pesquisa, pode ser um fato histórico, pode ser a citação de alguém, pode ser também uma notícia, algo que aconteceu na sociedade no momento, e aí depois eu vou interpretar aquilo. Mas não interpretar assim, eu acho, eu penso, não. Você já vai dizer com firmeza, com propriedade. Nós vamos ver isso no próximo slide. Então, se tiver dúvidas, anotem aí, viu, pessoal? Se tiver dúvida, coloquem. Vamos lá? Estou esperando as dúvidas. Não estou vendo é porque eu fico assim, esse tempo parado esperando por causa da diferença, sabe? Mas se tiverem dúvida, aí é só falar. Então vamos para o próximo. Pronto. Aqui a gente tem não esquecer, que foi já é basicamente aquilo que eu falei no slide anterior. Eu acabei resumindo o slide e aí eu já falei isso aqui, mas esse eu vou ler para vocês entenderem. Na fundamentação, observe, fundamentação. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que argumentar e o meu argumento não pode ser um argumento vazio. Pensa bem, você vai defender, vamos falar aí, as redes sociais na formação de opinião. Aí você vai dizer só isso. As redes sociais contribuem na formação de opinião. Certo. Mas e aí? Qual o fundamento que você traz para isso? Um fato histórico? É um fundamento. Mas você não trouxe. Uma citação de alguém? Uma citação de alguém é uma fundamentação? Mas você não trouxe. A fala de alguém... uma pesquisa, uma notícia, um dado, mas não trouxe. Então eu preciso trazer algo. Entendeu por que toda a redação do Enem, principalmente as redações nota 1000, pode observar, toda a redação nota 1000, ela tem ou traz um fato histórico, ou traz uma citação de uma personalidade, de um estudioso, ou traz um dado, uma pesquisa, certo? Entendeu? Ou ela traz também, vamos dizer ali, uma notícia do momento. Então ela traz uma fundamentação. Fato histórico é fundamentação. Dado de uma pesquisa é fundamentação. Citação é fundamentação. Notícia, informação, algo que está acontecendo no momento é uma fundamentação. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou buscando provas para aquilo que eu estou falando. Ou seja, não sou eu sozinho que estou falando isso. Imagine, um aluno faz um texto e fala uma coisa muito bem, boa, interessante, lógica. Mas só, pessoal, que lamentavelmente a gente precisa ter fundamento. Quer dizer, alguém, em algum momento da história, isso também aconteceu. Então eu estou fundamentando. Entendeu por que a gente precisa fundamentar? São considerados fundamentos o quê? É o que eu já falei. Citação de uma autoridade. Autoridade aqui não é só o político, não. Um policial, não. Autoridade é alguém que estuda aquilo, que conhece aquilo. Entendeu? Uma referência histórica ou fato histórico, como eu falei. Um conceito, que é uma citação de alguém, ou um conhecimento, ou um estudo, uma pesquisa, uma notícia, ou etc. Entendeu como é que é o esquema? Por isso que precisa desse fundamento, porque assim, não vale só o meu. Eu posso estar pensando muito bem, meu pensamento tem lógica, é bacana, certo? É muito bom meu pensamento, mas ele tem que ter fundamento, ele precisa ter alguma coisa do tipo, a fala de alguém, um fato histórico para calçar a minha ideia.
É a primeira parte que eu faço no segundo ou no terceiro parágrafo. Vamos falar terceiro porque nosso foco hoje é o terceiro. Mas no segundo é a mesma coisa. Aí eu venho e faço a análise do fundamento. Olha que interessante. Eu coloco primeiro o fundamento, uma citação, uma notícia, um fato histórico. É o fundamento. Agora eu vou analisar o fundamento. Como é que eu vou fazer a análise? Por exemplo, vamos falar aqui, eu lembro da fala de alguém que Teodoro Adorno, da escola de Frankfurt, falou sobre essa questão das mídias, da comunicação, influenciando, moldando a opinião. Tá, isso é o fundamento, entendeu? É a prova do que eu estou falando. Aí como que eu vou analisar ou interpretar esse fundamento? Mediante isso, é possível perceber que as redes sociais caminham também nessa mesma direção, contribuindo grandemente na formação de opinião da sociedade brasileira. Lamentavelmente, muitas vezes, uma opinião no sentido negativo, entendeu? Entendeu o que é fundamentar? Eu peguei a fala de Teodoro, a ideia de Teodoro, o fato histórico, o pensamento, o estudo dele, e coloquei aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui a ditadura militar, por exemplo, que a mídia era manipulada, e então as pessoas precisavam driblar a censura da época. Então eu trouxe que na época da ditadura militar a mídia era fortemente censurada. Então aí eu vou dizer, né? E isso causou músicas, arte de protesto. Tá, esse é o fundamento. Qual é a análise? Lamentavelmente, se por um lado hoje, aí eu estou interpretando, se por um lado hoje nós contamos com a liberdade de expressão, por outro, nós temos um problema que essa liberdade trouxe também a influência negativa, uma carga de influência negativa. Entendeu a ideia? Eu já estou defendendo a minha ideia. Compreendeu então? Fundamento, notícia, estudo, pesquisa, fato histórico, citação de alguém, análise do fundamento é como eu enxergo aquilo. Muito bem. Esse quadro ele sempre volta nas nossas aulas, só para lembrar. Depois dele a gente já vai fazer uma análise de um texto. Então vamos ver lá. Se tiverem dúvida, usem um bate-papo. Vamos lá então. Pessoal, a redação do Enem, mais uma vez, eu sei que assim vocês já estão cansando de ouvir isso, mas é importante. A redação do Enem, ela vale 1000 pontos, distribuído em 5 competências, 200 pontos cada uma. Bem, primeira competência é escrever bem, dominar a língua formal ou a escrita formal da língua portuguesa. Não se usa gírias, não se usa abreviações, capricha na pontuação, na coesão, na ligação das palavras, evita a repetição de palavras. Isso é domínio e caligrafia também. Então essa é a competência 1. Competência 2, entender a proposta da redação, porque às vezes ele pede a proposta, os desafios para usar as redes sociais de forma edificante ou de forma interessante. Aí você vai falar só de redes sociais, você não entendeu a proposta, que a proposta era os desafios. Então tem que falar quais são os desafios, entender a proposta, trazer conhecimento de outras áreas, que são citações, fatos históricos, e escrever na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Que estrutura é essa? Primeiro parágrafo, tema e tese. Segundo parágrafo, que é tema e tese, o tema e a tese é a introdução. Desenvolvimento, que a gente está trabalhando com 2 parágrafos no desenvolvimento. Defender aquilo que pensa, trazer um fundamento e analisar esse fundamento, ok? E a conclusão com a proposta de solução. Essa é a estrutura. Na competência 3, você precisa mostrar para quem corrige o seu texto
que você não coloca qualquer coisa no texto. Em outras palavras, não é toda informação, não é todo fato, não é toda opinião que eu jogo no texto. Eu tenho que colocar no momento certo e se couber no texto. Vale 200. Nós vamos ver aqui o... A internet tá ruim hoje, viu? Tá me matando aqui. Pronto. Vamos lá então. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o atrativo para o consumo pessoal. Aqui é o segundo parágrafo de um texto foi tema da redação 2018, que foi sobre o uso de dados, né, dos algoritmos na escolha da preferência. Vocês já perceberam que quando vocês fazem um acesso de algo, uma pesquisa, por exemplo, uma compra, vamos dizer assim, você quer comprar ali um sapato, né? Aí você pesquisa. O que acontece? A próxima vez que você entra para pesquisar outra coisa, não mais o sapato, você não está interessado mais no sapato, você percebe que vai chegando propagandas, vai chegando ali propostas. Por quê? Porque ele mapeou aqui a sua pesquisa e começou a criar uma gama de interesses voltados para o que você queria. Entendeu, pessoal? Então isso é o uso de algoritmos. Os algoritmos, o sistema vai cruzando informações e vai criando um perfil para te estimular a comprar. Esse foi o tema da redação de 2018. Então, que é o quê? O uso dos algoritmos na influência, né? Na influência, influenciando a compra, influenciando os gostos pela música, pelo filme, enfim, né? Então, o que ele faz aqui nesse segundo parágrafo? Olha o fundamento, em preto, a letra negra aqui em preto. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas abriu também portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 84, que é o filme, né? Um filme, 1984. Agora veja a interpretação, a análise desse fundamento. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal, que foi o que eu expliquei para vocês. Então perceba que ela traz, o autor desse texto, ele traz uma informação, né, relativa ao tema e vem analisando essa informação, traz um fundamento e analisa esse fundamento, certo? Vamos ver o outro. Pronto. Nesse contexto, esse é o terceiro parágrafo, viu, pessoal? Sim, é o terceiro parágrafo dessa redação. Bem, vamos ver aqui. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, olha uma citação, então ela vai de novo, a autora do texto, ou o autor, de novo, ela vai fundamentar a sua fala. Vamos ver o que ela vai falar? Depois a gente vai voltar lá no segundo. Esse é o terceiro, nós vimos antes o segundo. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequência da ignorância humana. Logo, já a interpretação, a análise, é válido analisar
que o desconhecimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostos. À vista disso, é interessante ressaltar que em algumas religiões o contato com as perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito, a liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar visões díspares. Esse tema aqui já é 2016, tolerância religiosa. Veja, ele cita Sócrates, o fundamento, e ele avalia, vocês perceberam? Ele avalia que a ignorância humana é não respeitar o pensamento do outro. Quer dizer, por que tem intolerância religiosa? Por que tem guerra religiosa? Porque eu não aceito que o outro pense diferente de mim. Eu quero que todo mundo pense igual eu. Entendeu a lógica? Então você traz um fundamento e depois interpreta esse fundamento. Agora o terceiro parágrafo. Outro terceiro parágrafo. Vamos ver aqui? Nesse terceiro parágrafo está escrito aqui: além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Ponto. O que é isso que ela faz aqui, ou ele faz, o autor faz? Ele traz um fundamento. Além disso, então ele tá, por que isso é terceiro? Além disso, está continuando no segundo. Então ela já defendeu a ideia no segundo, e agora no terceiro ela fala além disso. Compreendeu? Vamos lá? É necessário buscar uma cultura de paz de maneira análoga. Muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam ou se negam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com insistência com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Em outras palavras, ela traz a ideia de Paulo Freire, que é preciso buscar a cultura da paz, e agora ela interpreta, o autor interpreta isso aí, analisa essa informação, entendeu? Para defendendo aquilo que ele pensa, certo? O que ele pensou? Ele pensou que as pessoas não denunciam e que a falta de denúncia acaba prejudicando, ou seja, perpetuando, acentuando, continuando a intolerância religiosa. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos falar do nosso tema. O que é o nosso tema? O nosso tema é o papel das redes sociais na reconstrução ou construção de pontos de vista. Nós vamos ler um primeiro parágrafo e um segundo parágrafo. E vamos fazer uma análise aí para a gente poder já caminhar para o fim, para as atividades e caminhar para o fim da nossa aula. Vamos ver lá? Pois bem, é fundamental analisar liberdade da sociedade sobre as tecnologias, ou a liberdade da sociedade sobre as tecnologias. Para Theodor Adorno, filósofo da escola de Frankfurt, na Alemanha, a chamada indústria cultural é responsável pela domesticação do estilo, do consumo e do ponto de vista da população. Deixa eu responder o bate-papo um pouquinho aqui. Então, pessoal, voltando. Por meio de manipulações midiáticas e tecnológicas, esse recurso é capaz de induzir a um comportamento. Assim, observem, as redes sociais exercem um papel de destaque na construção e reconstrução de pontos de vista. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aí a fala de Theodor Adorno, filósofo da escola de Frankfurt. As redes sociais exercem um papel de destaque na construção e reconstrução do ponto de vista. Então ela vai defender essa ideia
de que as redes sociais é fundamental nessa construção. Aí veja o segundo parágrafo. Em primeiro lugar, vale ressaltar que as redes sociais é uma ferramenta que vem sendo utilizado como um meio de comunicação instantânea, facilitando a agilidade e praticidade nas trocas de informações, além de ser um centro de entretenimento e autoexpressão. Os dados da pesquisa Global Web Index mostram que o Brasil fica em segundo lugar entre os países que mais utilizam redes sociais, evidenciando que essa forma de interação e comunicação tem influenciado fortemente na formação de opinião. Nós já avaliamos esse parágrafo, mas é bom falar. Ele traz uma informação aqui, essa pesquisa do Instituto, aí, o Global Web Index, mostrando o Brasil em segundo lugar nos países que mais usam redes sociais. E aí ela interpreta mostrando que essa interação influencia fortemente. Aí, e o terceiro parágrafo? E o terceiro é justamente o que a gente vai escrever, certo? Aí a gente vai, nesse momento, ver. Você não precisa continuar esse aqui. Você pode continuar o seu que você fez, entendeu? Não é obrigado você pegar o segundo parágrafo ou o primeiro dessa aluna e continuar escrevendo. Claro que não. O que você faz? Você pega o seu mesmo. Você não já escreveu o primeiro? Já. Escreveu o segundo? Já. Escreva o terceiro. Continue escrevendo o terceiro. E o que é que eu vou escrever no terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo é continuando a argumentação. E o que é que eu vou fazer? Você vai trazer uma informação, preste bem atenção, você vai trazer uma informação, que pode ser um fato histórico. A transmissão está travando porque a internet não está boa. Infelizmente a gente aqui muitas vezes enfrenta esse problema, tem dia que é um Deus nos acuda, né? Mas assim, pessoal, depois eu vou resumir essa aula, vou fazer um resumo dela e postar no YouTube, deixar lá no nosso canal, de uma forma ter assim, então, porque assim, para não ficar muito, porque se eu ficar muito tempo esperando, aí vai só complicando e aumentando o tempo. Então, o tema que nós queremos trabalhar no terceiro parágrafo é esse que nós trabalhamos. Dizer que o terceiro parágrafo é o desenvolvimento, é continuação do segundo.